Olá, eu quero lançar uma série aqui também, chamada O Maior Inimigo da Verdade é a Mentira, ou vice-versa, como você queira. E eu quero basear no livro Crise de Consciência, de Raymond Franz. Eu não quero fazer muitos comentários, eu vou interpretar algumas coisas para quem não é TJ, mas para quem é TJ basta ouvir, vai aprender um pouco. Quer gostemos, quer não, o desafio moral afeta a cada um de nós. É um dos agridoces ingredientes da vida dos quais não se pode escapar com êxito. Tem o poder de enriquecer-nos ou empobrecer-nos, de determinar a verdadeira qualidade das nossas relações com os que nós conhecemos. Tudo depende de como reagimos a este desafio. A escolha é nossa e raramente é das mais fáceis. Temos naturalmente a opção de envolver nossa consciência com uma espécie de casulo, de complacência, passivamente ir levando, protegendo os nossos pensamentos mais íntimos contra o que quer que possa perturbá-los. Essa é a atitude da maioria das testemunhas de Jeová. Protegem os seus pensamentos dentro de um casulo, mesmo que saibam, no íntimo, que existe algo de podre no reino da Dinamarca. Quando surgem questões, em vez de tomarmos uma posição, podemos efetivamente dizer: eu permanecerei indiferente a isto. Outros podem ser afetados, até mesmo prejudicados, mas eu não. Alguns passam a sua vida inteira numa postura moralmente passiva. Porém, quando está acostumado e quando a vida finalmente se aproxima do seu término, seria como se aquele que pode, pelo menos tomei posição a favor de alguma coisa, devesse sentir maior satisfação do que aquele que raramente toma posição a favor de algo. Às vezes, talvez nos perguntemos se as pessoas de profunda convicção têm se tornado uma espécie em extinção, algo acerca do qual lemos como pertencentes ao passado, mas que vemos pouco no presente. A maioria de nós acha razoavelmente fácil agir de consciência tranquila quando as coisas em questão são menores. Quanto mais está envolvido e maior é o custo, mais difícil se torna resolver as questões da consciência, fazer um julgamento moral e aceitar as suas consequências. Quando o custo é muito grande, achamos-nos numa situação de encruzilhada moral, enfrentando uma verdadeira crise em nossas vidas. Este livro é sobre o tipo de crise, sobre o modo como as pessoas estão enfrentando e o efeito desta em suas vidas. Reconhecemos que a história das pessoas envolvidas pode conter pouco do intenso drama encontrado no julgamento por heresia de um John Wycliffe, do enredo da caçada internacional de um ardiloso William Tyndale, ou do horror da fogueira de um Miguel Servet. Mas a luta e o sofrimento não são, à sua maneira, menos intensos. Poucas delas poderiam expressá-lo tão eloquentemente quanto Lutero, e todavia tomaram exatamente a mesma posição adotada por ele quando disse aos 70 homens que o estavam julgando: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo raciocínio evidente, pois não acredito tão somente no Papa, nem nos concílios, já que está claro que eles têm frequentemente errado e contradito uns aos outros. Estou preso às Escrituras que citei, e a minha consciência se mantém cativa da palavra de Deus. E como não é seguro nem direito agir contrário à consciência, eu não posso e não quero retratar-me de coisa alguma. Aqui me detenho. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. Muito antes de qualquer destes homens, o apóstolo Pedro e João enfrentaram há 19 séculos essencialmente a mesma questão, quando se achavam diante do conselho judicativo formado pelos membros mais respeitados da religião em que haviam sido criados. E lhe disseram de modo franco: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos
e ouvimos. As pessoas sobre as quais escrevo estão entre as mais íntimas que conheço. Pessoas que foram membros de um grupo religioso conhecido como Testemunhas de Jeová. Estou certo, e há evidência para comprová-lo, de que a experiência delas não é de maneira alguma única, que existe uma inquietação similar de consciência entre pessoas de vários credos. Elas enfrentam a mesma questão com a qual Pedro e João e homens e mulheres de séculos posteriores se confrontaram: a luta para apegar-se fielmente à sua consciência pessoal em face da pressão por parte da autoridade religiosa. E como isto é uma verdade no caso das Testemunhas de Jeová. Você conversa, eu recebo aqui dezenas de e-mails, eles dizem: olha, ancião, tudo que você está falando é verdade, mas a minha família está lá dentro. O que é que eu faço? Como é que eu devo proceder? A inquietação ela é muito grande hoje entre as Testemunhas de Jeová. Existem aqueles que xingam, existem aqueles que tentam defender o indefensável, mas que no íntimo eles sabem, no íntimo, no fundo, eles sabem e se conformam com a velha máxima: vamos confiar em Jeová. Se é dessa maneira, não precisamos nos preocupar com nada que acontece no mundo religioso. Apenas vamos confiar em Jeová. Percebe? Para muitos é um cabo de guerra emocional. Por um lado, sentem-se impelidos a rejeitar a interposição da autoridade humana entre si mesmos e o Criador, e a rejeitar o dogmatismo religioso, o legalismo e o autoritarismo, para apegar-se fielmente ao ensino de que Jesus Cristo, e não qualquer corpo religioso humano, é a cabeça de todo homem. Por outro lado, encaram o risco de perder amigos de longa data, de ver as relações familiares traumaticamente afetadas e de sacrificar uma tradição religiosa que pode remontar a gerações do passado. Diante desse tipo de encruzilhada, as decisões não vêm com facilidade. É verdade. Uma testemunha de Jeová tem uma dificuldade muito grande em tomar uma decisão. Por quê? Ela diz que vai ser rejeitada pelos parentes e vai mesmo. Os parentes não vão mais conversar com ela. Os amigos de longa data não vão mais conversar com ela. Então a pessoa fica na sua dificuldade entre servir a Deus verdadeiramente e continuar dentro de uma religião agindo de modo hipócrita, pois não concorda mais com tais coisas. O que se descreve aqui não é, portanto, uma mera tempestade em copo d'água, uma disputa importante dentro de uma religião insignificante. Insignificante mesmo, porque as Testemunhas de Jeová só têm 1% de adeptos no mundo inteiro. 1% não é nada. É zero isso daí, né? O que se descreve aqui não é, portanto, uma mera tempestade em copo d'água, uma disputa importante dentro de uma religião insignificante. Creio que há bastante proveito vital a ser tirado por qualquer pessoa que considere este relato, pois ainda que os números presentemente envolvidos sejam pequenos, as questões não o são. São questões de longo alcance que têm levado homens e mulheres a semelhantes crises de consciência, vez após vez durante toda a história. E pasmem, alguns chegam ao suicídio. A crise de consciência por sair da organização das Testemunhas de Jeová é tão profunda que alguns se suicidam. O assunto não é de somenos importância. Está em jogo a liberdade de se buscar a verdade espiritual, isenta de restrições arbitrárias, e o direito de usufruir uma relação pessoal com Deus e seu Filho, sem a intercessão sutil de natureza sacerdotal por parte de alguma representação humana. Embora grande parte do que está escrito possa parecer superficialmente característico da organização das Testemunhas de Jeová, na realidade as questões subjacentes fundamentais afetam a vida de pessoas de qualquer crença que leve o nome de cristã. O preço pago por crer-se firmemente que não é seguro nem direito agir contrário à consciência não tem sido pequeno para homens e mulheres que conheço,
Isso é a fala de um membro do corpo governante, agora que aprendeu a verdade sobre Jesus Cristo, está diante de permanecer fiel à torre de vigia ou deixar toda uma vida, mais de 40 anos, para trás e seguir a Cristo. Este homem é Raymond France, membro do corpo governante, sobrinho do quarto presidente Frederico W. France. Alguns se veem subitamente apartados das relações familiares em consequência de uma ação oficial da religião, sem contato com os pais, filhos e filhas, irmãos e irmãs, até mesmo com avós ou netos. Não podem mais desfrutar da livre associação com os amigos de muitos anos, por quem sentem profunda afeição. Tal associação colocaria esses amigos em perigo de sofrer a mesma pena oficial e serem expulsos daquele grupo religioso. Testemunham a difamação do seu próprio bom nome, algo que levaram uma vida inteira para criar, e de tudo que esse nome representa nas mentes e nos corações dos que os conhecem. São dessa maneira despojados de toda e qualquer influência boa e legítima que tenham exercido em benefício das próprias pessoas que mais conhecem sua comunidade, em seu país e no mundo inteiro. Perdas materiais e até maus tratos e abusos físicos podem ser mais fáceis do que suportar isso. O que levaria uma pessoa a arriscar tal perda? Quantas pessoas hoje em dia fariam isso? Existem naturalmente pessoas, como sempre existiram, que arriscariam qualquer uma ou todas estas coisas por causa do orgulho obstinado para satisfazer o desejo de ganho material, de obter poder, prestígio, proeminência ou simplesmente por prazer carnal. Mas quando a evidência não revela nada que indique tais objetivos, quando na realidade mostra que os homens e as mulheres envolvidos reconheciam que era precisamente o oposto desses alvos, o que poderiam esperar? O que dizer então? O que tem acontecido entre as testemunhas de Jeová provê um estudo incomum e mentalmente estimulante da natureza humana. Além dos que estavam dispostos a enfrentar a excomunhão por causa da consciência, que dizer daqueles em maior número que se sentiam obrigados a participar de tais excomunhões ou a apoiá-las e admitir o rompimento do círculo familiar e a acabar com amizades de muitos anos? Não há dúvida da sinceridade de muitas dessas pessoas ou de que elas sentiram ou ainda sentem a angústia em cumprir com o que se supõe ser uma obrigação religiosa necessária. Que convicções e raciocínios as motivam? Notadamente com relação aos casos tratados aqui, se não a maioria dos envolvidos, são pessoas que estiveram associadas com as testemunhas de Jeová por 20, 30, 40 ou mais anos. Bem mais que elementos periféricos, eles estiveram entre os membros mais ativos e produzidos da organização. Estão incluídos entre eles indivíduos que foram membros destacados, encorajadas entre as testemunhas de Jeová. Daí para frente, seus únicos amigos foram os da sua testemunha. Alguns tinham edificado os planos de toda uma vida em torno das metas estabelecidas pela organização, deixando que eles controlassem o grau de educação que trabalham. O investimento deles foi altíssimo, envolvendo alguns dos mais em questão de poucas horas. Este é, creio, do nosso medida restringir essa consciência pessoal tenham vindo de grupos religiosos uma vez conhecidos. Ilustram isso. O primeiro deles e deu regular conceitos que atingiram o outro deu uma palestra diante de uma assistência de mais de 1000 pessoas
No entanto, o rigor da ação oficial adotada contra cada um destes homens. A primeira pessoa descrita é o sacerdote católico romano Hans King, professor da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Depois de 10 anos, aberta e sua ação da infalibilidade do foi finalmente tratada pelo próprio e tentando destituir posição como teólogo católico. Ainda assim, ele continuou influente ecumênicas da universidade. Nem mesmo os estudantes do sacerdócio estão sujeitos à disciplina eclesiástica. O ano de nascimento, o professor Desmond Ford, curso para um grupo leigo de 1.000 pessoas, e em 1980 reuniu-se com 100 representantes da igreja, que levaram cerca de 50 horas escutando seu testemunho. Da igreja, então, do seu ensino e destituí-lo da sua posição ministerial. Mas, apesar de ter publicado os pontos de vista e continuar a falar delas no meio adventista. Edward Dunlap. Testemunhas de Jeová, Escola Bíblica de Gileade da Torre de Vigia. Também um importante colaborador do dicionário bíblico da organização, Ajuda ao Entendimento da Bíblia e o livro Comentário à Carta de Tiago. Ele manifestou sua diferença de ponto de vista sobre certos ensinos apenas em conversa particular com amigos de longa data. Na primavera de 1980, uma comissão de 5 homens, nenhum deles membros do corpo governante da organização, se reuniu com ele em sessão secreta durante poucas horas, interrogando-o sobre seus pontos de vista. Depois de mais de 40 anos de associação, Dunlap foi despedido do seu trabalho, de seu lar na sede internacional e desassociado da organização. Olha só, aquilo que a gente sempre tem falado aqui. Dentro da organização das Testemunhas de Jeová, a pessoa não tem o direito de discordar. Edward Dunlap, mais de 40 anos, instrutor da Escola Bíblica de Gileade, a bem se dizer, quase um membro do corpo governante, foi mandado embora, tomou um pé na bunda, literalmente, de pessoas que nem membros do corpo governante eram. Dessa forma, a organização religiosa, que tem sido para muitos o símbolo do autoritarismo extremo, demonstrou maior grau de tolerância para com seu instrutor dissidente. A organização que tem se orgulhado particularmente da sua luta pela liberdade de consciência demonstrou muito menos. Nisto reside um paradoxo. Apesar de sua atividade intensa no testemunho de casa em casa, a maioria das pessoas sabe realmente pouco sobre as Testemunhas de Jeová, com exceção de sua posição acerca de algumas questões de consciência. Tem ouvido falar de sua posição intransigente ao recusar transfusão de sangue, de sua recusa em saudar qualquer bandeira ou emblema similar, e de sua posição quanto a participar em qualquer atividade ou cargo político. Os que estão familiarizados com casos legais sabem que elas levaram cerca de 50 casos à Suprema Corte dos Estados Unidos em defesa da sua liberdade de consciência, inclusive do direito de levar sua mensagem a pessoas de outras crenças, mesmo em face de considerável oposição ou objeção. Nos países onde são protegidas pela liberdade constitucional, estão livres de exercer tais direitos sem restrições. Em outros países, têm sofrido severas perseguições, prisões, encarceramentos, ataques de turbas, espancamentos e proscrições oficiais, proibindo-as de sua literatura e pregação. Como se explica então que atualmente qualquer pessoa dentre as Testemunhas de Jeová que manifeste uma diferença pessoal de ponto de vista com relação aos ensinos da organização esteja quase certa de enfrentar um processo judicial e, a menos que esteja disposta a retratar-se, seja desassociado? Como podem os que põem esses procedimentos em execução considerar de modo racional esta evidente contradição de posições?
quando eles precisam, eles levam à Suprema Corte pedindo liberdade para pregar. Quando alguém deseja sair da organização, eles simplesmente cortam todos os vínculos com essa pessoa. Como podem os que põem esse procedimento em execução considerar de modo racional esta evidente contradição de posições? Paralela a esta, está a questão de se a perseverança sob severa perseguição e maus tratos físicos às mãos dos opositores é necessariamente em si mesma evidência de crença na importância vital de manter-se fiel à consciência. Ou se pode ser simplesmente o resultado da preocupação em aderir aos ensinos e padrões de uma organização que a violação a estes pode conduzir a severa ação disciplinar. Bom, eu vou considerar o livro Crise de Consciência, em vários vídeos vou estar sempre fazendo, porque esse livro é muito bom. Esse livro, eu li esse livro em uma semana. Você tem esse livro já para baixar na internet. Ele é o conflito entre a lealdade a Deus e a lealdade a uma organização religiosa, né? Veja só, Raymond Franz foi membro do corpo governante e dedicou mais de 40 anos à organização Torre de Vigia. Merece respeito? Merece consideração? Merece. Só que quando ele, Eduardo Dunlap e outros questionaram a data de 1914, data esta que hoje você já viu em vídeos meus, a organização mudando, dizendo 1914 ou um pouco depois. Quando eles questionaram essas datas, eles foram despedidos do seu trabalho. Nem mesmo Frederic Franz, tendo seu tio como presidente da organização, teve qualquer tipo de benefício. Então, se você gostar, essa aqui é uma leitura para você colocar no seu celular, para você ouvir à noite, né? Para você descansando e ouvindo e pensando nisso. Principalmente se você é testemunha de Jeová. Deus abençoe vocês, espalhem esse vídeo, um grande abraço, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse livro é fantástico, você vai ver. E eu vou ler e vou explicar, porque tem pontos que só quem viveu sabe interpretar. Então eu vou ler, vou explicar direitinho para todos vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Espalhe os meus vídeos ao máximo que você puder. Espalhe ao máximo. A Torre de Vigia vai ter que se curvar diante do Ministério Público por conta do tratamento que ela tem dado às pessoas. Tratamento desumano, tratamento discriminatório e um tratamento hipócrita, porque quando eles se julgam discriminados em qualquer país, eles recorrem à Suprema Corte. Eles pisam, quebram a espinha de qualquer pessoa e você não tem direito a recorrer a ninguém. Então, vamos divulgar. Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.